Rádio Gaúcha, a fonte da informação, 60 anos mais nova. Flávio Alcaraz Gomes, repórter. Oferecimento GBUX, Tintas Cresil e Conte S.A. Máquinas Agrícolas. 29 minutos para as 8 horas desta manhã de segunda-feira, 14 de dezembro de 1987. Faltam, portanto, 11 dias para o Natal e 17 dias para ingressarmos em 1988. Não sem antes lançarmos um grito de socorro pela situação em que o nosso país se encontra. Grito, poesia de Lila Ripoll, que com o depoimento de intelectuais e leitura de poemas vai ter seu livro lançado hoje, 15 de dezembro, às 6:30 da tarde, na editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com apoio da Divisão Municipal de Cultura. Grito. Não irei sem grito. Minha voz neste dia subirá e eu me erguerei também, solitário, definido. As portas adormecidas abrirão passagem para o mundo. Meus sonhos, meus fantasmas, meus exércitos derrotados sacudirão o silêncio de convenção e as máscaras de piedade compungida. Dispensarei as rosas, as violetas, os absurdos véus sobre meu rosto. Serei eu mesmo. Estarei inteiro sobre a mesa, as mãos vazias e crispadas, os olhos acordados, a boca vincada de amargor. Não irei sem grito. Abram as portas adormecidas, levantem as cortinas, abaixem as vozes e as máscaras, que eu vou sair inteiro, eu mesmo, solitário, definido. Esse é um poema da poeta falecida Lila Ripoll, que está nesse livro Ilha Difícil, que vai ser lançado logo mais na Sala Álvaro Moreira do Centro Municipal de Cultura, às 6:30 da tarde, editado pela editora da universidade. Aproveitamos o ensejo para dedicarmos esse programa a Sérgio Gonzaga. Ele é o responsável por esta editora, que vem realizando bela obra de divulgação da tão esquecida cultura do nosso Rio Grande do Sul. A Sérgio Gonzaga, a homenagem desse seu admirador e repórter. Nós vamos começar nosso programa de hoje e aqui estão os companheiros que vão ilustrar esses 26 minutos. Antônio Brito, do Mundo da Política. Antônio Carlos Baldi, da Bolsa de Valores. Do Aeroporto Internacional Salgado Filho, Luiz Arthur Ferrareto. Do Departamento de Jornalismo, Nelcida Nascimento. De Brasília, Humberto de Campos. Daqui da Câmara, Melquiades Strix. Alcirótica, do Rio de Janeiro. Zeno Cardoso Nunes, com o vocabulário guasca. Do Departamento de Notícias, Vitor Moraes. Em Washington, Luiz Amaral. Direto do Verde, Guga Saldanha. Do mundo do futebol, Armindo Antônio Ranzolin. De São Paulo, Marcos Feirman. Magda Cunha, na produção. Manuela Almeida. Jorge Cecílio. Marco Aurélio Na técnica. Faltam 26 minutos para as 8 horas. O jornal é 0 hora. Nosso primeiro intervalo comercial e já voltamos com as notícias. Quem é sócio do GBUX tem uma vida segura e tranquila pela frente. Com a garantia de 75 anos de tradição em previdência privada. GBUX, forte por tradição. NPK mais micronutrientes é Somax. NPK mais micronutrientes nos mesmos grãos, na dose certa, é terra fértil e terra boa. Adubo com micronutrientes agora tem nome, Somax.
e sobrenome Trevo. Em matéria de qualidade, a oficina Gaúcha Car não dá descanso e está aberta 24 horas por dia. Deixe seu Volkswagen à tardinha e busque de manhã. Garantia de 8 meses ou 15 mil quilômetros. Oficina Gaúcha Car. Sempre com as portas abertas para você. Munique, Basileia, Zurique, Copenhagen, Calcutá, Sydney ou Dallas. Não importa onde você vá. Vá de Trebrut, de Marchand. O Valmet 980 4x4 Turbo é um verdadeiro avião. E para pegar este avião sem entrar em lista de espera, vá para Conte. Voluntários da Pátria, 4455, fone 429855. Filiais nas cidades de Bagé, Cachoeira do Sul, Capivari e Santo Antônio da Patrulha. 26 minutos Fergens para as 8 horas, a temperatura é 20,9. Está fresquinho, só para o sueste. Olhem as temperaturas no Brasil. Em São Paulo, para onde já estão voando os aviões, tempo nublado 17 graus. Rio também nublado 24. Florianópolis nublado 18. Curitiba nublado 14. Buenos Aires chove. Trovoadas em Buenos Aires 20 graus. Em Montevidéu 17. Com sueste, este vento vem para cá. O jornal é 0 hora. Alto da primeira página de 0 hora. Inter lutou, mas a festa é do Flamengo. O título de primeiro tetracampeão brasileiro de futebol ficou em boas mãos. O Flamengo mereceu. O Inter, de sua parte, valorizou a vitória do Flamengo e também deve ser festejado como vice-campeão. A Copa União foi um sucesso completo. Não fosse o temporal de ontem, o Maracanã teria recebido 140 mil assistentes. Assim mesmo foram 91 mil pagantes com renda de 20 milhões de cruzados. Está finalmente aberto o caminho para um novo mercado que o futebol conquistou usando a força da televisão, do marketing e da propaganda. É só não perder mais este rumo. A Copa União 87 foi um marco para uma nova era que recupera por inteiro o nosso futebol como grande espetáculo, deixando nossos clubes em condições de orçarem suas receitas para nunca mais terem de fechar seus orçamentos em vermelho ao final de cada temporada. É o que mais devemos saudar hoje, ao mesmo tempo em que renovamos nosso reconhecimento ao Flamengo como novo campeão nacional. Do mundo do futebol, Armindo Antônio Ranzolin. 22 minutos Ferges para as 8, temperatura 20,8, jornal é 0 hora, manchete principal da primeira página de 0 hora. Olha a sua hora, falar em 0 hora, faltam, repetindo, 22 minutos Fergens para as 8, paralisação total da justiça. Hoje. O Poder Judiciário para praticamente de vez do Estado a partir de hoje. É que além da greve dos juízes, os 7.500 servidores da Justiça também paralisam suas atividades. Desses, 1.500 são oficiais de justiça, responsáveis pela execução dos mandados judiciais, entre outros procedimentos. O chefe do setor de divulgação da Associação dos Servidores da Justiça, Pedro Luiz de Moraes, diz que mesmo alguns cartórios não estatizados, que funcionam como microempresas no Fórum Civil, vão paralisar em solidariedade. E como o Fórum Civil é considerado o coração da Justiça, ninguém poderá contar com serviços. Já os juízes realizaram reunião de avaliação do comando de greve no final da tarde de domingo. Esperam para hoje algum contato com relação à greve por parte do governo do Estado, para que possam negociar sua reivindicação de um projeto integral encaminhado à Assembleia. Do Departamento de Jornalismo, Melcira Nascimento. É a Rádio Gaúcha viajando pelas notícias impressas aqui no Jornal 0 Hora, já circulando por toda a grande Porto Alegre. Quer receber 0 Hora em casa? Quentinha, recém-saída do forno? Simples. Telefone 234400. Paralisação total da justiça hoje, a manchete principal de 0 Hora. Chegada de Papai Noel, festa da RBS, foi um sucesso, é outra manchete. Agora, o Inter tenta manter seus craques, é outra. Na polícia, assaltante Fontela conta como Vico foi executado. Estas as principais notícias aqui de 0 Hora. E aí em Londres, o que dizem os jornais britânicos desta manhã, Oscar? Vamos ver agora o que dizem os jornais britânicos de hoje. O principal destaque continua sendo o resultado do encontro entre Reagan e Gorbachev em Washington. Mas os jornais publicam duas notícias interessantes. Uma delas é
é a versão inglesa da fuga de Escadinha da prisão no Rio de Janeiro. O assunto está na primeira página de todos os jornais. A história é a seguinte: 2 prisioneiros foram libertados da prisão de Castries, no interior da Inglaterra, por um amigo que sequestrou um helicóptero e obrigou o piloto a pousar dentro do presídio. Foi a primeira vez que alguém conseguiu escapar de Castries, que é uma prisão de alta segurança. Em menos de 1 minuto, o helicóptero pousou e levantou o voo com os 2 bandidos, um assassino e um ladrão, deixando os guardas atônitos. Foi uma ação nos moldes de James Bond, disse o diretor do presídio. Informou Oscar Pilagalo Filho, do Serviço Brasileiro da BBC. Se você usa peças originais e serviços da Conte no seu Valmet, a sua lavoura vai muito bem. Se você não usa, a sua lavoura vai pro brejo. Conte, concessionária autorizada Valmet. Natal. Tempo de dar presentes para quem se gosta. Tempo de óculos, joias, relógios e presentes Ferges. Natal Ferges. Para quem merece mais do que lembrancinha. Andradas, Dr. Timóteo e Hilário Ribeiro. As empresas Sodimex somam 25 anos comercializando máquinas e equipamentos para construção, indústria e mineração. Expandindo sua atuação de liderança desde o Rio Grande do Sul até o Mato Grosso, a Sodimex cresce e confia na nossa terra. Disponha da TCA Computadores para informatizar sua empresa. E prepare-se para uma surpresa. O custo é muito menor do que você possa imaginar. Não perca tempo. Telefone para 322499. TCA, revenda autorizada Itaú Tech. Falando sério. Na construção ou reformas de sua casa, conte com a qualidade, o brilho e o colorido das tintas Cresil. São 36 cores, dando destaque à beleza que sua obra merece. Pintou com qualidade? Pintou com tintas Cresil. Tradição e segurança é o que o GBUX pode lhe oferecer. É tudo o que você precisa para uma vida mais tranquila. GBUX, forte por tradição. Faltam 17 minutos e meio para as 8 horas. Um dia bonito em Porto Alegre. A temperatura nesse momento é 21,1. Deverá elevar-se o termômetro até 31 graus. Chegou finalmente o verão aqui no Rio Grande do Sul. Mas provavelmente por pouco tempo, eis que em Buenos Aires há chuvas e trovoadas e a temperatura é de 17 graus. E em Montevidéu ocorre a mesma coisa. O vento é sueste e o jornal é 0 hora. Na página 16B de 0 hora, a coluna semanal desse repórter, ainda sobre as Falkland, ou Malvinas, como querem os argentinos. Destacamos este tópico que nos leva a viajar pelo camp. O camp é uma palavra que os Kelpers, os homens das Falklands, os habitantes das Falklands, herdaram dos argentinos. Camp vem de campo, em inglês se diz countryside. Em meio a bandos de gansos selvagens, nós viajamos pelo camp rumo ao local onde se encontram os destroços de um avião argentino. Há gansos por toda parte. É época de postura. Uma fêmea põe de 6 a 7 ovos e o macho permanece vigilante ao lado do ninho, pronto para investir contra os gaviões. Os destroços agora, espalhados por um raio de mais de 1.000 metros. Turbinas, pedaços de asas, leme. O jato que ali se espatifou foi atingido por mísseis disparados pelos navios Fearless e Enterprise. Era um Skyhawk. O seu piloto, o tenente Velasco, conseguiu ejetar-se e saiu ileso, apenas com uma perna fraturada. A Força Aérea Argentina foi de extrema bravura e competência na guerra, ao contrário de sua marinha. Os soldadinhos também foram valentes, mas não estavam preparados para a guerra. Certo dia, me conta o fazendeiro Robin Lee, que mora em Port Howard, no interior das Falklands. Certo dia, quase derrubaram a porta da minha casa. Levantei-me assustado e fui ver o que estava acontecendo. Era um grupo de recrutas que ali se encontrava acampado há mais de 2 meses, que diziam exultantes: Senhor Lee, que felicidade! Rendição! O quê? Os ingleses se renderam? Não, Sr. Lee. Os argentinos. Graças a Deus, agora vamos poder voltar para casa. Olhem, 15 para as 8 Ferges é a hora da Rádio Gaúcha. Comportamento da Bolsa, Antônio Carlos Baldi. Alô, Baldi. A Bolsa de Valores operou em baixa na sexta-feira. E o volume dos negócios, apesar de ter sido excelente,
pois chegou a mais de 5 bilhões e 500 milhões de cruzados, ficou inferior ao de quinta-feira. O encerramento hoje dos negócios com opções na Bolsa de São Paulo, sem dúvida, se constituirá em fato relevante essa semana. Mas nada vai ofuscar a importância da reunião que se realiza também hoje e que no Conselho Monetário Nacional e que vai examinar a legislação fiscal, cuja amanhã será oferecida à aprovação presidencial. Vão impor aos que pagam impostos nesse país mais impostos a pagar. Aos que não pagam, aos sonegadores, mais lucros por consequência. E ao governo, mais dinheiro para financiar a sua incompetência. E eu gosto de dizer que se o governo cobrasse o que lhe é devido, aumentaria sua receita sem criar ou aumentar um só imposto sequer. E faria então justiça aos que pagam seus tributos. O Rio de Janeiro, com um volume de 1 bilhão de cruzados, teve uma queda de 0,5%. Em São Paulo, o volume dos negócios chegou a 4 bilhões 577 milhões de cruzados, com uma queda de 1,4%. No extremo sul, houve alta de 2,2% e o volume dos negócios chegou a 39 milhões de cruzados. Os destaques entre as altas: Metalúrgica Barbará, Usina Costa Pinto, Siderúrgica Rio Grandense, Unibanco e Varig. Os destaques negativos entre as baixas: Indústrias Vilares, Manasa, Aços Vilares e Cimento Itaú. Obrigado e até mais tarde. 14 minutos, Fergens para as 8. Fergens, joalheria e ótica há quase um século. A revendedora Cresil de Porto Alegre, entre tantas, Ribeiro da Silva Irmão Limitada, Avenida Cis Brasil, 5143. O correspondente é Marcos Faerman. Aqui em São Paulo, ontem foi dia de comício. Comício de Brizola e Lula. Comício pelas diretas. Uma coisa engraçada aconteceu nesse comício pelas diretas aqui em São Paulo, ontem à tarde, na Praça da Sé, com a presença de cerca de 40, 50 mil pessoas ali ouvindo os políticos falarem. O que aconteceu de engraçado é que aquele partido chamado PMDB, que vocês todos devem conhecer, o partido do governador Simão, por exemplo, esse partido está agora ausente, pelo menos em São Paulo, da campanha pelas diretas. Não apareceu um político sequer do PMDB no comício pelas diretas em São Paulo. Foram convidados, falaram que iam comparecer e não apareceram. Não apareceu o senhor Ulisses Guimarães, o antigo senhor Diretas. Não apareceu o Mário Covas. É claro que o governador Quércia também não compareceu. Nem Almir Afonso apareceu, que está agora exercendo o governo de São Paulo. Não, ninguém do PMDB no comício pelas diretas. Em São Paulo, de onde falou o repórter Marcos Fairman. Muito bem, Marcos. Oi, Guga. Bom dia. Agora que você está se acostumando a tocar na terra e até a cheirá-la para detectar sua fertilidade, alie-se à sabedoria do mato e procure lembrar-se por que a terra do mato é fértil. Cheia de folhas, pauzinhos, protegidos do sol e da força da chuva, essa terra tem textura, tem tamanhos de grãos diferentes. São como uma esponja, deixando a água penetrar sem ficar empapada ou endurecida. Assim, comprando terra vegetal, acostume-se a misturá-la com areia grossa de rio e composto orgânico para os vasos, e cobri-la com folhas, serragem ou maravalha. Nos canteiros, com o calor, suas plantas sentirão mais sede, assim como você. Então cubra, proteja a terra e molhe 2 vezes ao dia antes do solaço da manhã e depois do solaço da tarde, sua horta, gramado e jardins. Sempre que as folhas ficarem amarelecidas e moles, é excesso de água. Folhas amarelecidas, puxando para marrom e enrugando, é falta de água. Guga Saldanha, Dicas de Agricultura Regenerativa, num oferecimento de Plante. Dê vida neste Natal. Arranjos verdes em cerâmica laqueada e toda a linha de adubos naturais. Encomende pelo fone 4411 10. 10 para as 8, Fergens 21,2 a temperatura. Olhem os chineses.
Aprender é como remar contra a corrente. É só parar e anda-se para trás. Tranquilidade não se adquire do dia para a noite. GBUX, há 75 anos construindo uma solidez invejável. GBUX, forte por tradição. Na construção ou reforma de sua casa, conte com a qualidade, o brilho e o colorido das tintas Crezil. São 36 cores dando destaque e a beleza que sua obra merece. Pintou com qualidade? Pintou com tintas Crezil. Gimo Arvacol, proteção natural para árvores, arbustos e plantas. Gimo Arvacol, aplicado no caule, protege contra formigas e insetos. Gimo Arvacol, produto Gimo, qualidade comprovada. 246333. Agora você tem um telefone exclusivo para facilitar sua reserva. Aproveite e faça uso desta facilidade. Varig Cruzeiro Rio Sul hoje mesmo. Ligue 246333, tudo fica mais fácil. Você ganha tempo e recebe um atendimento de primeira, sem escala. Varig Cruzeiro Rio Sul. O Valmet 980 4x4 Turbo é um verdadeiro avião. E para pegar este avião, não precisa entrar em lista de espera. É só ir direto a Conte que ele está lá à sua espera. Conte. Concessionária autorizada Valmet. Olha a hora, Fergens, 8 para as 8. GBUX, o melhor presente de Natal. Conte com a Conte Crezil em Porto Alegre, na Ribeiro da Silva, Irmão Limitado da Assis Brasil, 5143. O jornal é 0 hora. Manchete principal de 0 hora. Paralisação total da justiça hoje. Opinião. Desde sexta-feira, a sociedade rio-grandense encontra-se órfã da justiça. Tanto os feitos normais como os remédios jurídicos de maior urgência estão feridos de paralisia, inclusive os habeas corpus, em face da greve dos magistrados gaúchos. Ora, mesmo se levando em conta que os vencimentos que percebem os juízes estão defasados, o que em tese atentaria contra o princípio de sua irredutibilidade consagrado na Constituição, não se justifica a classe em sua demissão, ainda que temporária, do dever maior da prestação jurisdicional. Tal situação de desamparo dos cidadãos não pode prosperar por mais tempo. Urge a celebração de um novo acordo com o Executivo, a quem, aliás, tem faltado habilidade política na condução das negociações, para que não mais se agrave a crise institucional em que mergulhou o Rio Grande do Sul. A hora é de grandeza e não de contendas estéreis. Esta, com relação à greve dos magistrados, a opinião da RBS Antônio Brito. Está marcada para amanhã uma nova tentativa, de votação do regimento da Constituinte. Mas tudo indica, não vai dar certo. Fica mesmo para janeiro. E com isso, a Constituinte sofre um atraso muito importante, capaz de ajudar a inviabilizar a realização de eleições ano que vem. Quem está por aqui, e poucos são os que estão em Brasília, trata de estudar emendas, de discutir como fazer para resolver com problemas importantes, como o da estabilidade, mas ninguém, absolutamente ninguém, tem esperanças de que o regimento possa ser votado amanhã e a Constituinte possa ainda aproveitar estes últimos dias de dezembro e do ano. É uma pena porque estamos perdendo duas vezes. Estamos perdendo tempo e estamos, com a perda de tempo, perdendo clima, perdendo ambiente dentro da Constituinte. Observações em nome de Sodimex, crescendo e confiando na nossa terra. 5 minutos e meio para as 8 horas. Ferges, olhe o seu horário. Há sempre uma Panvel mais perto de você, Ferrareto. Tempo bom, céu claro no principal aeroporto do Rio Grande do Sul. A visibilidade aqui no Salgado Filho atinge a média de 20 mil metros.
ventos na direção leste 8 km por hora. A temperatura na zona norte da capital gaúcha, onde está localizado o aeroporto, é de 19 graus e 8 décimos, em elevação nas próximas horas. Condições climáticas permitem tráfego aéreo visual. Os voos deste início de manhã estão partindo sem atrasos em seus horários de embarque semilotados. Depois do grande número de passageiros da tarde de domingo, em função da greve de 2 dias dos aeroviários, o movimento junto aos balcões das empresas aéreas é normal nesta segunda-feira. Tempo nublado em Florianópolis, onde o aeroporto Hercílio Luz apresenta condições de voo visual. No Paraná, céu parcialmente nublado. O Afonso Pena, na capital Curitiba, está aberto às operações de aterrissagem e decolagem. Informações para Gaúcha Car, 24 horas de portas abertas para você. Do Aeroporto Internacional Salgado Filho, Luiz Arthur Ferrareto. Panvel, o tempo e o vento e os nossos 3 Pedros. Aqui em Torres, na mais bela praia gaúcha, o tempo está excelentemente lindo. O céu é azul e o astro-rei sorri para o povo torrense. Uma leve brisa vindo do quadrante norte. A temperatura é 23 graus. Da Rádio Maristela de Torres para os ouvintes da Rádio Gaúcha, informou Pedro Elias. Aqui em Iraí o tempo é bom. Manhã de sol nesta segunda-feira. Temperatura casa de 22 graus centígrados aqui na João Carlos Machado, estúdios da Marabá. Da Cidade de Saúde para companheiros e ouvintes da Gaúcha de Porto Alegre, falou Pedro Viana. Tempo bom aqui em Canela nesta segunda-feira. A umidade relativa do ar é de 72%. E uma leve brisa nos dá essa temperatura de 15 graus neste momento. Previsões para as próximas horas de tempo bom. Da Rádio Clube de Canela, Pedro Dias para a Gaúcha. Obrigado, Pedro, da Rádio Gaúcha. Panvel, a organização de confiança em matéria de farmácia e drogaria uruguaiana, Luiz Alberto. Ponto internacional, o tempo é bom. A temperatura atual é de 22 graus. A umidade relativa do ar é de 79%. Previsão para as próximas horas é de tempo bom. Dos estúdios da Rádio Charrua de Uruguaiana para os colegas da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, Luiz Alberto Lima. Panvel juntinho a você, inclusive a Intramandaí, Sônia. O mar em Tramandaí está para peixe, sim. E o tempo apresenta-se bom. As previsões para as próximas horas são de tempo bom. A direção do vento é nordeste, soprando numa velocidade de 4 km horários. Dos estúdios da Rádio Tramandaí, Sônia Brúzios, para a Rádio Gaúcha. E a onda aí em Rio Grande, Edson? Ondas de 1 a 2 metros de altura nas proximidades da Barra do Rio Grande. Céu claro. Previsão de tempo bom, temperatura em elevação. Agora, aqui nos estúdios da Rádio Cassino, os termômetros marcam 24 graus. A temperatura hoje estará em elevação e o tempo vai continuar bom. Da Rádio Cassino do Rio Grande, falou Edson Figueiredo. Obrigado, Edson. Obrigado, companheiros. Bom dia. Flávio Alcaraz Gomes, repórter. Oferecimento GBUX, Tintas Crezil e Conte SA Máquinas Agrícolas. ZYK 278, Rádio Gaúcha 100 kW. A fonte da informação. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Emissora líder do sistema RBS Rádio.